Você sabe como funciona um fuso horário? Olá pessoal, eu sou o professor Cormando Trindade, professor de Geografia de TAPES, ajudando vocês nesse período de quarentena a estarem preparados para quando as aulas voltarem e ajudar vocês a serem aprovados na próxima prova de Geografia. Então, basicamente, essa aula será uma continuidade da aula do último vídeo, né, que ela falou sobre o sistema de coordenadas geográficas. Através daquele sistema de coordenadas geográficas, nós teremos os fusos horários, pois nós precisamos saber onde ficam os meridianos para saber quais são os fusos que nós teremos em determinados locais do nosso planeta. Uma coisa muito interessante de sabermos é que o Sol ele sempre vai bater na região leste do nosso planeta. Portanto, sempre quem estiver a leste vai ter o horário mais adiantado porque receberá o Sol antes de quem está a oeste. Por exemplo, o Sol bateria sempre nesta região aqui, ou seja, quem estivesse mais próximo do hemisfério leste receberia o Sol primeiro. Então, no horário, o hemisfério leste, quanto mais a leste tiver uma região, mais adiantado estará o seu horário. E como é que funcionam os fusos horários? Para entender os fusos horários, a gente tem que entender a Terra como uma circunferência perfeita. Claro que nós sabemos que a Terra não é uma circunferência perfeita, mas para entendermos como funcionam os fusos, a gente vai ter que adotar ela como se fosse. Tá? Caso tenha ficado meio confuso essa parte da explicação, eu posso fazer uma aula sobre o formato da Terra também para vocês, e vocês vão entender que a Terra não é perfeitamente redonda. Mas, então, nós temos uma circunferência. Toda circunferência perfeita ela tem 360 graus. Isso é óbvio, todo mundo já deve ter isso na cabeça. Sempre que estivermos falando de uma circunferência, estaremos falando de 360 graus. Quantas horas nós temos no dia? Cada dia nós temos 24 horas. Então, como é que vai funcionar o fuso horário? Basicamente, a gente vai dividir os 360 graus pelas 24 horas. E aí a gente vai chegar num resultado de 15 graus. Cada vez que nós tivermos um desses 15 graus, nós teremos uma hora de diferença. Tá, mas e se eu dividir os 60 minutos da hora pelos 15 graus, eu vou ter quanto? Aí, se vocês fizerem 60 dividido por 15, vocês vão chegar ao resultado de 4. O que isso significa que a cada grau no globo terrestre nós teremos a diferença de 4 minutos. Mas nem sempre a gente vai usar esse horário quebrado. Normalmente a gente vai usar o horário de 1 hora em 1 hora, tá? Então assim, como vai funcionar? A gente vai ter o meridiano de Greenwich, que é o meridiano mestre, o meridiano principal do nosso planeta. E ele será o meridiano zero, ou seja, assim como eu falei na aula de coordenadas geográficas sobre a linha do Equador, que ela era o paralelo zero, acontece com o meridiano aqui. O meridiano divide o planeta no meio, né? Ela é uma linha que vai ligar um polo até o outro. Então, por ela estar bem no meio entre o hemisfério leste e o hemisfério oeste, ela vai ser considerada o grau zero. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui. Nós temos então aqui o grau zero. Então, a cada 15 graus de diferença ou de distância do nosso território em relação ao meridiano de Greenwich, né,
nós teremos uma diferença de 1 hora. Lembram que eu falei ali no começo da aula que a região que estiver mais ao leste é a região que vai ter o horário mais adiantado? Então, a cada 15 graus que nós formos vindo para o oeste, nós teremos menos 1 hora. A cada 15 graus que nós estivermos indo para o leste, nós teremos mais 1 hora de diferença. Ou seja, se for meio-dia no meridiano de Greenwich, que é o grau 0, 15 graus a oeste, que é menos 1 hora, será 11 horas da manhã. 15 graus a leste do meridiano serão 13 horas, ou 1 hora da tarde, como vocês preferirem chamar. Mas assim, a gente vai ter uma diferença entre o horário político e o horário solar. O horário solar ele é definido, tá, pela posição do Sol, aonde o Sol está. Como nós vamos saber isso? Vocês vão ter que saber basicamente quando é meio-dia. Meio-dia ele é o momento em que o Sol está perfeitamente em cima das nossas cabeças, ou seja, quando o Sol está bem no meio de sua trajetória, bem na divisa entre o nascer e o se pôr, né? Enquanto que o horário político vocês vão utilizar o horário político do fuso horário mais próximo, ou do fuso horário da capital do país. Como por exemplo aqui no Brasil, vocês já devem ter ouvido falar que alguma determinada programação na televisão vai passar, por exemplo, às 19 horas, horário de Brasília. Pois então, nós utilizamos o horário da capital do país. Isso é um horário político, tá? Então assim, mas o horário solar, tecnicamente, ele daria uma diferença. Vamos analisar essa diferença que pode acontecer, tanto no horário solar quanto no horário político. Como eu falei para vocês, a gente vai utilizar o horário político do fuso que estiver mais próximo da nossa localização. Olhem aqui para baixo nessa tabelinha. Vamos supor que nós estejamos aqui no 0 e determinada pessoa está aqui, um pouquinho para leste. O horário político dela, por estar mais próximo do 0, vai ser o horário oficial do meridiano 0. Se ela tivesse mais próxima do 15, ela utilizaria o horário oficial do meridiano 15 a leste, tá? Então assim, o 0 ele vai, como ele pega o horário, a localização mais próxima do meridiano, então ele vai pegar até 7,5 a leste até 7,5 a oeste, tá? Vamos cuidar, tá? Então, como eu coloquei no exemplo aqui, se nós estivermos falando do 15 graus, vai ser diferença de 7,5 para um lado e 7,5 para o outro. Então ele vai de 7,5 até 22,5, entendeu? Então, passou de 22,5, tu já vai estar mais próximo dos graus 30. Aí tu vai utilizar o horário político do grau 30. Pessoal, então agora vamos falar da linha internacional de mudança da data, também conhecida como LID, né? LID. Entendam uma coisa, tá? Como eu falei para vocês, a gente utiliza o horário do fuso horário principal que nós temos, ou seja, o fuso que estiver mais próximo da nossa localização. Mas o que pode acontecer aqui? Vamos supor que nós temos duas pessoas.
Uma de cada lado de um determinado fuso. Elas vão ter o mesmo horário na localização que elas estão, porque elas estão mais próximas do mesmo fuso, mesmo estando uma de cada lado do fuso. Uma dessas pessoas ela vai a leste e dá 180 graus de distância, anda 180 graus da Terra, né? E a outra anda 180 graus também. E elas voltam a se encontrar do outro lado do globo. Ou seja, no meridiano oposto ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano que a gente chama de linha internacional de mudança da data, ou também pode ser chamada de antimeridiano de Greenwich. Vocês lembram como eu falei para vocês? Os dois relógios vão marcar o mesmo horário, porque eles vão marcar do fuso horário mais próximo. Porém, aquele que estiver a oeste no calendário será um dia antes. Como isso acontece? De uma maneira mais fácil de vocês entenderem. As duas pessoas estão na mesma localização. Só que por uma ter ido a leste e a outra ido a oeste, e se encontrado do outro lado do globo, uma dessas pessoas avançou 12 horas, a outra dessas pessoas recuou 12 horas. Portanto, temos 24 horas de diferença. O horário será o mesmo, mas o dia será diferente. Aquele que estiver mais a leste estará um dia depois. Uma parte muito um fator muito engraçado que a gente tem nesse detalhe é, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar num livro do Júlio Verne chamado Volta ao Mundo em 80 Dias. Vou contar um segredo para vocês. Ele foi feito em 81 dias. Por quê? Eles fizeram a volta ao globo em 81 dias, só que quando eles atravessaram a linha internacional de mudança da data, voltou um dia. Ou seja, de acordo com o calendário, deu 80 dias. Mas aí tu me pergunta, por que aqui está ao contrário? É porque a gente estaria olhando a Terra pelo outro lado. Peguem um globo e vocês vão notar onde é o leste, aonde é o oeste. Se vocês virarem o globo 180 graus, vocês vão perceber que o leste vai ficar na outra face, ou seja, vai trocar de lugar com o oeste até que ele volte à posição natural, se vocês retornarem ele para a posição original ou terminarem de dar os 360 graus que ele possui, né? Por causa que os globos realmente são uma circunferência. Aí você me pergunta, tá, mas e o horário de verão? O horário de verão é uma coisa que pode acontecer. Esse ano nós não tivemos, mas normalmente ele acontece, se eu não me engano, é do terceiro domingo de outubro ou terceiro domingo de fevereiro. Mas por que acontece isso? Em determinada época do ano, a gente vai ter uma partícula do ano onde a gente vai receber muito mais sol do que no resto do ano, que é ali o comecinho da primavera e o forte do verão, que é do final de outubro ao final de fevereiro. Algumas empresas dependem muito de energia elétrica. Portanto, alguns estados, né, precisam que essas empresas abram mais cedo para poder utilizar a luz do dia, basicamente, e aí economizar em energia elétrica. Tem empresas que economizam rios de dinheiro fazendo apenas essa modificação no horário. Então, esse ano não teve, mas se, por exemplo, cair numa prova de vocês, como os alunos aqui de TAPES chegam no 9º ano e eles gostam de tentar o vestibular do IFSU, aqui em Camaquã, cidade vizinha de TAPES. E aí vão dizer assim o horário, assim, vão dizer assim, aconteceu tal coisa em Camaquã em 2019. Ano passado teve horário de verão. Então é bom cuidar, porque o horário de verão tem 1 hora de diferença. Os fusos do Brasil normalmente são fusos -2, -3, -4. Só que a partir de uma cidade que tiver o fuso
num estado onde aconteceu o horário de verão, o menos 4 volta a ser menos 3. Cuidem isso. Então a gente tem aqui agora alguns exercícios de como pode aparecer os fusos horários numa questão para vocês. Vamos tentar resolvê-los de uma maneira bem simples para vocês entenderem e se livrarem do pega-ratão que normalmente acontece. Então, pessoal, o primeiro cálculo que nós podemos ter, ele será o cálculo simultâneo. Basicamente, eles vão te dar uma cidade e eles vão perguntar que hora será em outra cidade. Olhem o exemplo que eu botei aqui para vocês. Nós temos a cidade de São Paulo, que fica a 45 graus a oeste. Vocês têm que saber a localização exata das principais cidades do Brasil. Tá? O Brasil está todo a oeste do meridiano. Se aparecer isso em alguma prova, não vai aparecer se está a leste ou a oeste. Então, cuidem isso. Em São Paulo, que é o grau 45, ou seja, o menos 3, como está aqui embaixo, é 12 horas. Ou são 12 horas, na verdade, né? Que hora será nesse exato momento em Londres? Lembre-se do meridiano de Greenwich que eu falei para vocês. Ele tem esse nome porque ele passa em cima do observatório de Greenwich, que fica em Londres. Ou seja, Londres vai ser o meridiano 0 sempre. E eles não vão dar essa informação para vocês. Eles vão dizer apenas Londres. Vocês têm que saber que lá é o grau 0. Se aqui é 12 horas, cuidem desse detalhe. E São Paulo está no menos 3. Que hora será em Londres? Se aqui é menos 3, então Londres está a mais 3 horas dali, ó. Vocês podem ver, ó. Menos 3, 1, 2, 3 horas de diferença. A mais para Londres. Então em São Paulo, enquanto for 12 horas, em Londres será 15 horas. Ou seja, 3 horas da tarde. Pessoal, esse exemplo aí é um exemplo mais fácil que vocês vão ter. Mas esse não é o único jeito de um problema envolvendo fuso horário aparecer numa questão para vocês. Vamos ao segundo, que é provavelmente será o exemplo mais complicadinho que vocês terão, que é o exemplo de viagem, ou seja, vocês vão ter que calcular o fuso horário baseando-se também no deslocamento. Então assim, temos uma cidade que fica no 45 a leste, tá? E a pessoa viajou para uma cidade que fica no 45 a oeste. Vamos supor que viajou para São Paulo ali, do exemplo anterior. Esta pessoa fez essa viagem em 10 horas, olha ali, ó, 10 horas de viagem. E ela saiu às 9 horas, ou seja, 9 horas da manhã. Olha aqui o que aconteceu. Era 9 horas da manhã a hora que ela saiu. Então eram 9 horas da manhã no 45 leste. Que horas ela chegou no 45 oeste? Aqui a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que fazer a conversão do fuso e somar o tempo de viagem. Por que isso aqui é um pega-ratão? Porque normalmente a pessoa esquece de fazer um dos dois. Vamos fazer da maneira mais fácil, que eu acho que é a mais fácil então, que é calculando primeiro o fuso. A pessoa, olhem aqui de novo para essa imagenzinha aqui embaixo, a pessoa está no 45 a leste, ou seja, o relógio dela está adiantado. Cuidem isso. Com o relógio adiantado, ela viajou por uma cidade que fica no 45 a oeste. Então vamos ver que horas era no 45 a oeste quando ela saiu nessa viagem, né? Então aqui tem o 45, é basicamente fazer uma conta de 1 em 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e termina no 45. Ó, vamos de novo, estamos no 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok?
Então tem 6 horas de diferença. Eram 9 horas. Leste está mais adiantado. Então, ou aqui, como eu falei, leste é depois. Então, se o leste está a 6 horas depois, quanto que é 6 horas antes? Se ele saiu 9 horas, 6 horas antes de 9 são 3 horas da manhã. Você acaba de descobrir qual era o horário que ele saiu em viagem no fuso horário para onde ele está indo. Mas tem um detalhe, agora você tem que acrescentar também o tempo de viagem. Então peguem essas 3 horas da manhã, adicionem 10 horas sobre elas, que foi o tempo que a viagem durou, e nós teremos o resultado de 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde. Seguindo aqui então, pessoal, o terceiro exemplo que a gente pode ter de um cálculo, ele será então o exemplo do horário solar, esse aqui de baixo, tá? Vamos supor que uma pessoa more aqui no 32. Vamos supor que a Mariazinha mora aqui no 32. Inventei um personagem fictício aí agora. E a Mariazinha, ela resolve ligar pro seu filho que mora ali no 28. Ou seja, ela mora 2 graus depois do fuso principal deles ali, e ele mora 2 graus antes. Vamos supor então que eles estejam a oeste. E que o Sol esteja bem no meio do fuso principal deles aqui. Ou seja, é meio-dia no fuso principal. O que nós temos? Qual o horário que a Mariazinha ligou? Ela está no 32, ou seja, ela está antes. Cada grau é 4 minutos. Portanto, se ela está 2 graus antes, ela está 8 minutos antes. Então, se é meio-dia aqui no 30, no fuso horário 30 a oeste, a Mariazinha está no horário 11 horas e 52 minutos, ou seja, 8 minutos antes. Levando esta ideia em consideração, o filho da Mariazinha está 2 graus depois, então para ele será meio-dia e 8 minutos. Tá, e o horário político deles? O horário político dos dois será meio-dia. Por quê? Porque eles vão utilizar o horário político do fuso horário central, enquanto que o horário solar é baseado na posição do Sol. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi basicamente isso. Essa aula ficou um pouquinho comprida, mas é um conteúdo bem chatinho de entender. Ele é um conteúdo bem fácil, mas ele é um conteúdo que assusta bastante. Esses 3 exemplos que eu dei para vocês é a maneira com que eles podem aparecer nas provas. Vamos cuidar bastante isso. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Estarei respondendo todos na medida do possível. Lembrando para vocês que eu tenho um grupo de estudo no WhatsApp. Quem quiser participar, o link vai estar na descrição do vídeo. Eu sou o professor Cormano Trindade. Esta foi mais uma dica do Cormano. E até a próxima.